A Bíblia é um mistério, que só pode ser conhecido por revelação. Você pode sentar e pensar sobre isso e racionalizar de agora até o fim dos tempos, se isso não for revelado em você, você não saberá. E a maioria dos professores do mundo pegam as tradições dos homens e as ensinam como um fato, e assim chegamos a uma Bíblia com esses equívocos preconcebidos da grande revelação de Deus ao homem. Então, esta noite vamos pegar o homem padrão. Todos que já ouviram falar de Jesus Cristo pensam nele como um homem. Jesus não é um homem, ele é o homem, o único homem, que está enterrado em cada criança nascida de mulher, e que ressuscitará em cada criança nascida de mulher. E quando ele surge em nós, então nós e o Senhor Jesus Cristo somos um. Ele vem apenas para cumprir as Escrituras. O homem vai, construindo neste nosso mundo, e está perfeitamente bem, o deixe-o fazer isso, ele é encorajado a fazê-lo, mas a história de Jesus é para cumprir as Escrituras. Ele disse: Eu vim apenas para cumprir as Escrituras. As Escrituras devem ser cumpridas em mim. Marcos 14 versículo 49. E começando com Moisés e a lei e os profetas e os salmos, ele interpretou a todos, todas as coisas a seu respeito, pois a Escritura não era o Novo Testamento, era apenas o Antigo. Então, quando você falou das Escrituras naquele dia, você só tinha uma Escritura, e essa era o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento era uma profecia, e o Novo a cumpre, e ele é o Novo. Portanto, ele é o homem modelo em cada criança nascida de mulher. Então, ele não é um homem, e ele é o homem perfeito, e esse padrão perfeito desperta e se desdobra em nós. Agora, somos informados no último capítulo de Zacarias. O Senhor se tornará rei sobre toda a terra, e naquele dia o Senhor será um e o seu nome será um. Zacarias 14 versículo 9. Se você nasceu na família dos Brown, você automaticamente, independentemente do nome que lhe foi dado, você é um Brown. Então, você pode receber o nome de John, mas mesmo assim você é John Brown, se nasceu na família cujo nome é Brown. Bem, todos nascem em um só corpo cujo nome é Jesus. Então, no final, todos serão Jesus, pois naquele dia o Senhor será um e o seu nome será um. Zacarias 14 versículo 9. Você não perderá sua identidade. Eu te conhecerei neste mundo de César, e te conhecerei pelo seu nome, um amigo seu. Mas no final, quando você nasce no corpo de Jesus, você ainda é o João que eu conheço aqui, mas você é Jesus, e eu vou te ver, e te ver como Jesus, pois só há, no final, apenas um homem, o homem perfeito, o homem padrão, e esse é Jesus. E Jesus e o Senhor Deus Jeová são um. Eles não são dois deuses, eles não são dois senhores. É um só Deus, só um corpo, só um Espírito, só uma esperança. Só um Deus e Pai de todos. Efésios 4 versículo 4, 6. Sei que parece estranho para muitos que não tiveram a experiência, porque foram treinados de forma diferente e não se pode culpar ninguém. Vim de uma família de cristãos, pelo menos, pensamos que somos cristãos, e tenho a certeza de que a minha família hoje ficaria profundamente chocada se me ouvisse dizer o que estou a dizer agora. Conheço o ano passado em Barbados, discutindo o assunto com minha irmã, e ela foi treinada como eu fui treinado, ou fui treinada, mas isso foi antes da visão. E antes da visão, certamente eu acreditava que Jesus era um homem, treinado como qualquer cristão no mundo, acreditava que ele era um homem, nascido de uma mulher que não conhecia um homem de alguma maneira estranha e milagrosa, e então veio a visão, a experiência real do mistério de Cristo. Como Paulo nos diz na sua carta a Timóteo. Grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3 versículo 16, versão padrão revisada 1. Bem, se é um mistério, então não é história, pois a história certamente não é um mistério, pois a história é baseada em factos. Portanto, não há mistério nos fatos da vida. E se a Bíblia se baseia na história secular, então não é um mistério. Mas Paulo disse: grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião.
1 Timóteo 3 versículo 16, e ele usa a palavra mistério pelo menos 20 vezes em suas cartas. Ele disse: E Deus nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com seu propósito, que ele apresentou como um plano em Jesus Cristo para a plenitude dos tempos. Efésios 1 versículo 9, 10. Então, quando o tempo está completo em você, em todos, esse plano irrompe. E tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras, e que você foi ensinado a acreditar ser história secular, prova ser em você história sobrenatural. É uma história de salvação. Você é salvo por esse padrão, e esse padrão perfeito. Então, ele nasceu de maneira sobrenatural. Você nascerá de maneira sobrenatural. E se o nome dele era Jesus, você permanece o mesmo, e João ou Maria, seja qual for o seu nome, ou mais você é Jesus por causa desse nascimento, pois você nasceu sobrenaturalmente. Acontece tão de repente, tão inesperadamente, ou você não espera por isso porque não foi ensinado a acreditar que isso vai acontecer dessa maneira. Você foi ensinado a acreditar que em algum momento da eternidade, se você for uma boa pessoa aos olhos daquele que é o seu Salvador, então ele decidirá se salvará ou não. Embora nada do lado de fora pudesse ajudar, você dependia da graça dele para saber se ele iria salvá-lo, quando de repente você descobre que ele estava em você o tempo todo. Toda a história de Cristo está envolvida no homem como um padrão, mas não pode romper no homem até certo momento. Nesse momento nada pode pará-lo. Você pode estar viajando neste momento, e certamente não está pensando nisso, quando de repente tudo se desenrola dentro de você. E o drama leva o mesmo tempo mencionado nas Escrituras, leva 1260 dias, como nos é dito nas Escrituras. No último capítulo de Daniel, um livro escrito 600 anos antes de Cristo, Daniel disse: Quanto falta para o fim destas maravilhas? Daniel 12 versículo 6. Não se faz nenhuma declaração sobre quando se começa a contar, mas quanto tempo faltará para o fim destas maravilhas? E aquele que estava acima das águas disse-lhe: Um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 12 versículo 6,7. Os antigos contavam o tempo como um ano, e um ano para os antigos era 360 dias. Eles dividiram os 360 dias por 12, perfazendo 12 períodos de 30 dias. Então metade disso seria metade de um tempo, o que seria 180 dias. Então, um tempo era um ano, vezes, mais 2 anos e depois metade de um tempo. Bem, você multiplica e soma, e você verá que chega a 1260 dias, como nos é dito em Apocalipse, capítulo 11 de Apocalipse. E virão minhas testemunhas e profetizarão sobre 1260 dias. Apocalipse 11 versículo 3. Pois bem, isso irrompeu em mim no dia 20 de julho de 1959, nesta cidade de São Francisco. No dia 6 de dezembro ocorreu a segunda erupção do mesmo ano, 59. No dia 8 de abril de 1960 ocorreu a terceira erupção, e depois no primeiro dia de janeiro de 1963 a quarta erupção. Quando você soma o dia 20 de julho de 1959 ao primeiro dia de janeiro de 1963, verá que chega a 1260 dias, e exatamente o dia. Eu não tinha ideia de que as escrituras fossem tão literalmente verdadeiras, mas não neste nível, pois o nascimento certamente não foi um nascimento físico. No entanto, quando criança, fui ensinado a acreditar que o nascimento de Jesus foi um nascimento físico, e eles vieram de alguma região física do tempo e do lugar para encontrar uma pequena criança física. Mas ao ler as escrituras após o evento, você vê que tudo foi um drama acontecendo, não na terra, mas no céu, pois ele foi levado a dizer: Eu não sou deste mundo. Você é de baixo, e eu sou de cima. Você é deste mundo, e eu não sou deste mundo. João 8 versículo 23. Então ele está lhe contando da maneira mais gráfica o que acontece no homem. Ele é o padrão de um novo homem que se desenvolve, que tira o homem deste mundo e o coloca em um mundo totalmente diferente, chamado pelos homens de o reino dos céus.
Até que você nasça do alto, você não poderá de forma alguma entrar no reino de Deus. João 3 versículo 3, e você não o adquire. É tudo pela graça. Mas essa graça estava no princípio. João 1 versículo 1, porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1 versículo 4. Então, todos nós fomos escolhidos em um só corpo. O corpo único caiu com um propósito deliberado, e continuamos dentro do corpo único quando o tempo é cumprido e o corpo começa a entrar em erupção para cumprir o seu propósito. Você e eu nascemos desta maneira e descobrimos a paternidade de Deus desta maneira. Descobrimos desta maneira a seção da parte rasgada do templo e então encontramos a completa satisfação do que aconteceu em nós quando a pomba desce sobre nós individualmente. Mas você lê isso na história como algo que aconteceu há 2000 anos, e aí parou. Então ficamos do lado de fora, esperando de alguma forma estranha, através de nossos esforços, que ele veja nossos esforços e então os same e adquiramos mérito, e que ele nos salve por causa do mérito adquirido. Você não pode, por nenhum esforço de sua parte, provocar esse nascimento ou entrar no reino de Deus. É tudo graça, 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 e ainda mais graça. Assim, somos informados de que a graça e a verdade vêm através de Jesus Cristo. Bem, a graça é o dom de Deus ao homem. Isso é graça. As pessoas pensam na graça como outra coisa, mas, na verdade, nas Escrituras a palavra graça da qual tanto se fala hoje como ele tem carisma, eles falaram dos Kennedy como carismáticos. Eram aqueles que tinham carisma, ou seja, uma força espiritual peculiar parecia tê-los movido. Bem, chariz é a raiz da palavra graça que significa um presente de Deus. E o presente de Deus ao homem é o próprio Deus. Deus se torna homem, para que o homem possa se tornar Deus. Então, esse é um presente de Deus. Que presente maior ele poderia me dar do que ele mesmo? Bem, ele me dá o máximo, é ele mesmo. Então ele morre ao se tornar eu. Ele tem que se esvaziar de sua glória para assumir a limitação desse escravo, e ele usa esse escravo por inúmeras gerações, pois não comecei no ventre de minha mãe e não termino na sepultura. Você e eu começamos inúmeras gerações atrás. Mas num momento predeterminado por aquele que se entregou por nós, irrompemos, e irrompendo, descobrimos que somos ele. Assim, Deus se torna como eu sou, com todas as minhas fraquezas, todas as minhas limitações, para que eu possa me tornar como ele é, sem fraqueza, sem limitação ou livre além da medida. E sem esse padrão em nós, não poderia funcionar. Ele não poderia nos moldar de fora e fazer de nós o que ele deseja que sejamos. Ele teve que entrar em nós. Então, somos o túmulo onde Deus está enterrado. O próprio Deus entrou no túmulo, que é o homem, e ele se deitou naquele túmulo com o homem e compartilhou comigo minhas visões da eternidade, até que eu acorde e veja Jesus. E Jesus é quem então me torno. Pois tudo o que é dito sobre ele, como eles pensam, irrompe dentro de você, você experimenta. Você não ouve isso vindo de fora, você realmente o vivencia, então você está falando então, a partir da experiência, e não da teoria. Você não especula. Se ele nasceu do alto, e você nasceu do alto, se o bebê for trazido a você como sinal do seu nascimento, como foi trazido na caverna, como o chamamos nas Escrituras, e se houver testemunhas lá para registrar esse nascimento, a criança não foi a coisa que nasceu, a criança era a evidência de algo que nasceu. Deus nasceu. Então, as Escrituras dizem: e isto vos será um sinal. Lucas 2 versículo 12. Que sinal? Você encontrará um bebê envolto em panos deitado em uma manjedoura. Lucas 2 versículo 12. Então, eles foram às pressas e encontraram exatamente como foi dito. Eles encontraram o quê? O sinal de um nascimento. A criança não foi a coisa que nasceu, esse é o símbolo de um nascimento. Bem, o que nasceu? O homem nasceu como Deus. Pois foi dito a você.
E aquela coisa, e a palavra é chamada coisa, aquele que há de nascer de você será chamado Santo, o Filho de Deus. Lucas 1 versículo 24. Então, quando você nasce, então é isso. Bem, como posso saber que nasci do alto? Senti tudo vindo de dentro, e isto é, de toda a cabeça explodindo, e alguma coisa estava saindo, e eu estou saindo, ou de uma cova. Mas, em questão de instantes, aí vem a criança, aí vem esse bebê envolto em panos, colocado em suas mãos, com o mesmo sorriso celestial que é contado nas Escrituras. E, então, tudo se dissolve. Na sequência disso, alguns meses depois, vem a descoberta da paternidade de Deus. E isso é o mais fantástico, porque quando aconteceu comigo mal pude acreditar. Eu tinha enlouquecido? Fui para a cama inocentemente, de maneira normal, como fazia noite após noite, e aqui, esta noite, minha cabeça começa a explodir, e você sente que está explodindo e se pergunta: será este o último momento para meu? É isso que o mundo chama de hemorragia maciça? Não tendo tido nada de errado com minha cabeça antes disso, você alimenta o pensamento, porque a coisa toda está simplesmente se intensificando, e sua cabeça fica cada vez mais vibrante, e você não consegue detê-la. Você não consegue pará-lo, e ele aumenta de intensidade, e quando atinge o ápice da intensidade, há uma explosão. E de repente, diante de você está o Davi, não um Davi, mas o Davi da fama bíblica. E ele olha para você, e você sabe que ele é seu filho e ele sabe que você é o pai dele. Aqui está você, admirando e bebendo da beleza, pura beleza. Você não pode descrever a beleza de Davi. As pessoas tentaram pintá-lo. Existe uma escultura chamada o Davi, não pode chegar perto do Davi, aquela realidade viva, que está diante de você. Bem, quem é ele? Nas Escrituras, Jesus disse: ele me chamou de Pai. Lucas 20 versículo 44. Bem, Jesus nos diz nas Escrituras que eu sou o Pai. Quem me vê, vê o Pai. João 14 versículo 9. Como podeis dizer: mostra-nos o Pai? Estou com você há tanto tempo e você não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. João 14 versículo 9. E, se sou pai, deve haver um filho. E então, onde está meu filho? E aí vem Davi para cumprir as Escrituras, porque ele só vem para cumprir as Escrituras. Pois a profecia era, e estas são as palavras da boca de Davi. O Senhor me disse: tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Salmos 2 versículo 7. Leia no Salmo 2, um salmo escrito 1000 anos antes de Cristo, e estas são as palavras de Davi. Agora, no Salmo 89, o Senhor vem sobre Davi. Encontrei Davi, e ele me clamou: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Salmos 89 versículo 26. Então, aqui você se encontra cumprindo as Escrituras, e aqui, enquanto você lê os Evangelhos, ele diz: estou aqui apenas para cumprir as Escrituras. Marcos 14 versículo 49. Ele não levantou um dedo para trocar o mundo de César. Ele sabia que todos os nascidos de mulher eram escravizados pelo corpo que usavam. Você pode nascer em um castelo ou em uma cabana, você é um escravo do corpo que veste por causa das ambições desse corpo, dos desejos desse corpo. Então, se você usá-lo por 10 anos ou 1000 anos, você se levanta de manhã e dá banho nele, barbeia-o e alimenta-o, e então você permite que todas as funções normais da natureza ditem. Você é um escravo disso. Se estiver com dor, você está com dor. Então, ele sabia que mesmo que alguém o chamasse de Faraó ou rei, e outro de escravo, todos eram escravos do corpo que usavam. Ele não fez nenhum esforço para mudar o mundo de César. De quem é esta moeda? De César. Bem, daremos a César o que é de César. Mateus 22 versículo 21, ou Marcos 12 versículo 17, ou Lucas 20 versículo 25.
Ele não está preocupado com isso. Ele está apenas preocupado com o reino dos céus, o novo nascimento que deve libertar o homem. Pois, não importa quanto tempo eu viva aqui, ou quanto eu tenha como coisas neste mundo, ainda sou um escravo das coisas. No dia em que você compra uma cadeira, você paga aluguel a partir de então. Deixa alguém te dar uma mesa, você aceita o presente e a partir daí você compra algum lugar ou paga aluguel de algum lugar para abrigar a mesa. Ou você o doa ou, quando não pode mais usá-lo, guarda-o e paga aluguel. Você compra uma coisa neste mundo e, a partir daí, você é escravo dela. E ele sabia disso, e assim trouxe liberdade ao mundo, e a liberdade vem com um segundo nascimento, e esse nascimento é o nascimento de cima, não o nascimento de baixo. Todo mundo que nasce do ventre de uma mulher é escravo. Todos os que nascem do crânio do homem, por homem, quero dizer o homem genérico, são libertados, e isso é nos dito na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 4 versículo 22, 27. Ele disse, nós temos duas mães, uma é Agar, que dá à luz filhos para a escravidão, e a outra é Jerusalém, chamada Sara nas Escrituras. Antigo Testamento, e ela os leva à liberdade. Um vem de cima e o outro vem de baixo. Então, não importa quem você é, quão rico você é, quão forte você é como corpo, ainda é um escravo. Mas quando você nasce do alto, quando você tira esta vestimenta pela última vez, você imediatamente veste aquela vestimenta imortal, o corpo de glória, pois você está no corpo de Jesus. Então, ele não é um homem, como os cristãos acreditam e rezam para um homem de fora, ele é o homem, mas o homem que foi crucificado em nós e que ressuscita em nós individualmente, um após o outro. Agora, quando ele ressuscitar, você estará livre. Quando ele surge em mim, e eu sou ele, e meu nome deve ser um, pois no final o nome do Senhor é um ou não dois. Então, serei do corpo de Jesus, um só corpo, e do nome de Jesus, daí o nome Jesus, mas serei Névio. Você me conhecerá e me conhecerá como Névio, mas me conhecerá como Jesus. Eu te conhecerei como Pedro ou Maria, ou qualquer outro nome, mas te conhecerei como Jesus depois que você nascer do alto porque a Escritura deve ser cumprida, pois a palavra de Deus não pode ser anulada. Então, somos informados. Não acrescente nada às palavras de Deus, não tire nada das palavras de Deus. Deuteronômio 4 versículo 2, deixe-as como estão. Mas ao longo dos séculos, nossos estudiosos, ao traduzirem, trazem seus próprios preconceitos para a Bíblia e os inserem. É por isso que é essencial que novas edições sejam publicadas ano após ano, para ver onde essas pessoas zelosas foram levadas por seus próprios equívocos preconcebidos e incorporaram esses equívocos nas Escrituras. E você encontrará isso uma e outra vez. Portanto, sempre é necessária uma nova edição para eliminar esses equívocos. Mas mesmo assim, aqueles que são chamados a fazer o trabalho também trarão os seus equívocos. Mas depois que a erupção ocorre no homem, é tudo por visão, então você realmente não se importa com o que dizem. É o que aconteceu em você e você não fez isso conscientemente. A coisa toda aconteceu. E, então, você não se sentou para compor alguma filosofia de vida viável. A coisa simplesmente aconteceu. Bem, se acontecer desta forma, então você contará sua própria experiência. Se não se enquadrar no conceito deles, está perfeitamente bem. Você relata sua própria experiência. Mas você descobrirá que o mesmo padrão será seguido por todos os nascidos do alto. Então, você está em terreno muito sólido. Você conta, e se todo o vasto mundo se levantar em oposição, não importa, ou você conta. Registre-o, se quiser, mas deixe-o como um registro e um testemunho, pois todos somos chamados a testemunhar a verdade das Escrituras. Agora, deve haver duas testemunhas se a minha evidência for reter a água. Se não houver dois, será expulso do tribunal. Bem, quando duas pessoas diferentes concordam em testemunho,
é conclusivo, e então, se eu contar minha história e registrar, e colocá-la em forma escrita, e então você tiver uma experiência idêntica e perceber que então, você e eu somos os duas testemunhas. Podemos encontrar apoio bíblico para nossa experiência? Então procuro nas Escrituras e encontro nelas apoio para o que aconteceu comigo. Então, se tenho o testemunho externo da palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, então tenho o testemunho interno da palavra viva de Deus conforme ela se desdobra dentro de mim, em paralelo com o que é a palavra externa de Deus. Então o que importa o que o mundo vai me dizer? O que importa o que alguém vai me dizer? Só posso dizer a todos, me esperem. Deus é misericordioso e paciente, no devido tempo, Ele revelará isso dentro de você. Pode acontecer esta noite. Pode acontecer antes do anoitecer. Quem sabe? Vem como ladrão de noite. 2 Pedro 3 versículo 10, mas não tem nada a ver com qualquer comportamento externo por parte do homem. Você pode ir à igreja todos os dias da sua vida. Você pode ir à igreja e dar aos pobres, e fazer todas as coisas externas, não tem nada a ver com o momento da erupção. Você poderia, esta noite, estar vindo de um bar e estar bebendo até não conseguir ver claramente, e essa noite pode ser a noite em que aquele que não julga seu comportamento humano irrompe dentro de você, porque no final, todas as coisas estão perdoados. O Senhor clamou na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Lucas 23 versículo 24. Mas o homem é ensinado a acreditar, devo conformar-me com o que o homem acredita ser a coisa certa, e assim, a menos que eu faça isso, serei punido. Eles pensam em um Deus que pune. Eles não podem acreditar nas Escrituras, que Deus é infinitamente misericordioso. Quero dizer, misericórdia infinita, não apenas um pouquinho de amor. Você está em sua presença, o Senhor ressuscitado, e é amor infinito, e ainda assim você sabe quando é atraído para a sua presença por um poder ao qual você não poderia resistir, que você é capaz das coisas incontáveis e desagradáveis que o homem é, e você saiba que você os fez e ainda sente que poderia continuar a fazê-los, e ainda assim, na presença dele, você faz uma pequena pergunta simples, e isto é, ele faz isso a você e você responde como se tivesse sido divinamente inspirado. Ele abraça você e você se funde com o corpo do Senhor ressuscitado e se torna um só corpo. A partir de então, você é esse corpo, e aqueles cujos olhos estão abertos espiritualmente, quando te encontram, eles te encontram e te veem como esse ser. Já tive essa experiência inúmeras vezes com aqueles cujos olhos estão espiritualmente abertos. Neste nível, ou sim, um homenzinho, um homem fraco, capaz de todas as pequenas coisas tolas que os homens são capazes, mas, quando o corpo dorme e aquele que está acordado dentro de mim acorda, eles veem esse homem. E esse é o homem que eu serei, quando este corpo cair pela última vez, o ser imortal, pois esse ser foi despertado dentro de mim, e eu não sou o único. Eu sou uma de cada criança nascida de mulher. Independentemente da raça, independentemente da nação, independentemente de qualquer coisa, somos todos um, num só corpo, e esse corpo é o homem padrão. E o homem modelo é o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Ele não é uma coisinha. Esse é o Deus universal que está crucificado no homem, ou não num pequeno pedaço de madeira, onde as igrejas do mundo estão pegando pedaços de madeira para mostrar a você a cruz que era dele. Como disse o escritor Mark Twain, ele viajou pelo mundo e foi às diferentes igrejas e todos os padres lhe mostraram, isto é, os padres protestantes e os padres católicos, e todos os outros, pedaços de madeira que saíram da cruz. Ele disse que se aquilo fosse a cruz, poderia construir uma casa. No entanto, um homem ou um homem chamado Simão, um homem normal, carregou a cruz, segundo nos disseram. Se ele carregasse aquela cruz, ele poderia muito bem erguer esta casa, pois cada igreja que ele visitou enquanto cruzava a Europa tinha um pedaço de madeira da cruz. Eles também tinham um pedaço da roupa que ele usava, ou o manto, juntando tudo, na verdade vestiria um exército enorme. Era isso que ele usava. Então,
Todo mundo com suas coisinhas bobas para escravizar a mente do homem. Bem, isso é um mistério. Isso não tem nada a ver com a história humana. É uma história divina. É a história da salvação. E Deus realmente se tornou homem, e o único nome de Deus, conforme me foi dito nas Escrituras, é Eu Sou. E a palavra Jesus, se você decompô-la em sua raiz real, é Eu Sou. Começa. Iod-Reval, que é o início do nome Jeová. Iod-Reval-Re, e é assim que se escreve Jesus em hebraico. A palavra Jesus em hebraico é Josué. Jeshum, esse é o nome, e é o mesmo nome que você soletra Jeová. Portanto, o Senhor Deus Jeová é Eu Sou. Vá e diga a eles que Eu Sou enviou você. Este é o meu nome para sempre, e por este nome serei conhecido por todas as gerações. Êxodo 3 versículo 14, 15. Então, você pode dizer Eu Sou? Isso é Deus, mas você não sabe, porque ainda não irrompeu, mas isso é Deus. Esse é o Deus no homem. À medida que caminho pela terra, embora perca a memória ou não sei onde estou, quem sou, mas sei que sou porque não consigo deixar de saber que sou, e isso é Deus. E chegará o dia em que o padrão, ou aquele padrão perfeito, que foi enterrado e fundido comigo no início, irá irromper como uma semente rompe. Mas você é informado sobre o mistério da semente, e ele disse: uma semente, a menos que caia no chão e morra, ela permanece sozinha. João 12 versículo 24. Bem, se morrer, produz muito. Então, ele caiu, a grande semente, a grande palavra de Deus, que é o próprio Deus, plantou-se em nós, contendo dentro de si o padrão ou o plano de salvação. E, assim, à medida que o plano chega à sua plenitude, ele irrompe, e irrompe em nós, não é algo que estejamos observando do lado de fora. Estamos vivenciando isso por dentro. Na verdade, estamos vivenciando a experiência na primeira pessoa, presente. Somos a ação principal do drama. Aqui, posso lhe dizer, Jesus é a única realidade, mas todos que você encontrar um dia saberão que ele é Jesus. Durante o sono, ele não sabe disso, e porque ele dorme, ele tem um pesadelo, e ele mata o irmão, ele rouba do irmão, e portanto está roubando de si mesmo, pois não há outro. Sempre que conspiro e planejo tirar algo de alguém aparente para meu ganho pessoal, estou simplesmente roubando a mim mesmo, porque não há outro. Não há outro, pois só existe Jesus. Então, no final, quando eles olharam para cima e seus olhos foram abertos e o cérebro começou a explodir completamente, eles olharam, e era apenas Jesus, nada além de Jesus. Então, quando as pessoas dizem: tenho outro caminho para Deus, esqueça. Só existe um caminho para Deus. Ele disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. Você não pode ir ao Pai e encontrar o Pai a menos que passe pelo homem padrão, que é Jesus. O padrão ou se desenvolve dentro de você, ou você nunca encontrará o Pai. E quando isso irrompe dentro de você, aqui, você sabe que é o Pai, porque o Filho unigênito do Pai está te chamando de Pai. E ainda assim, você é um homem andando nesta terra com todas as fraquezas do homem, mas na eternidade você não verá o Pai, pois o Pai não é visto por ninguém além do Filho. Ninguém jamais viu o Pai, senão o Filho, que está no seio do Pai, ele o tornou conhecido. Então, ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e qualquer pessoa a quem o Filho escolha revelá-lo. Lucas 10 versículo 22. Então, quando o Filho explodir dentro de você, e a poeira baixar e ele estiver diante de você, então você saberá quem você é. Você é o Pai. Pois o Filho te chama de Pai. E você conhece o relacionamento, ou não há dúvida, nem incerteza em sua mente quanto a esse relacionamento entre você, o Pai, e o Filho chamado Davi. Então você vê que Davi não é um ser físico. As pessoas esperam que David seja algum ser físico que viveu 1000 anos antes de Cristo e que teve isto, aquilo ou aquilo.
Não é assim. David é um estado eterno, um estado espiritual, e estou falando de um drama espiritual ou não de um drama físico. Estamos passando pelo que pensamos ser um mundo real. Este é um mundo sombrio, um mundo onde somos banidos, mas se alguém entender o simbolismo das Escrituras, seremos banidos por 400 anos. Bem, não são 400 anos enquanto você e eu medimos o tempo. 400 é o valor numérico da 22ª, que é a última letra do alfabeto hebraico, e a última letra tem a cruz como símbolo. Tav, essa é a última letra, a 22ª letra do alfabeto hebraico é Tav. Seu símbolo é a cruz, seu valor numérico é 400. Então, vou bani-lo por 400 anos enquanto você usa a cruz. Enquanto usarmos essas cruzes, indicando o corpo, que são escravos, estaremos na jornada. Então eu o tirarei de lá e o libertarei, e lhe darei uma felicidade além dos seus sonhos mais loucos, porque ele mesmo lhe dará. Mas você deve primeiro ir para a escravidão. Isso me foi mostrado tão vividamente em uma visão minha. Me deparei com uma cena, a mais gloriosa cena de flores. Eram girassóis enormes, mas a flor não era uma flor, era um rosto humano. Eles estavam todos enraizados no chão, apenas lindos girassóis. Se alguém se movesse, todos se moveriam em conjunto. Se alguém sorrisse, todos sorriam. Se alguém se curvasse, todos se curvariam. E eu, caminhando entre eles, sabia, apesar da minha fraqueza e das minhas limitações, que naquele momento desfrutava de uma sensação de liberdade maior do que todos eles juntos. Eles não tinham saído. Eles estavam em um estado de infinita alegria, paz e inocência. Eles não haviam passado pela história da experiência. E toda a jornada vai da inocência, passando pela experiência até a imaginação desperta. Essa é a jornada do homem. Então você deve sair do estado de inocência e entrar neste mundo de experiência, e é um mundo infernal, é um mundo de inferno, onde tudo morre. Não importa quanto tempo viva, ele morre. As estrelas morrem. Tudo morre neste mundo. Então entramos no mundo da morte usando uma cruz, que é a cruz do escravo, e então, somos trazidos para fora por esse homem padrão irrompendo dentro de nós, e então, tendo passado pela experiência, somos seres imortais, mas isso tempo, totalmente desperto ou não apenas todos ancorados como lindas flores que se movem em conjunto. Somos individualizados, e ainda assim, um só corpo. Não nos movemos em conjunto. Concordamos em trabalhar em conjunto, mas ainda somos indivíduos. Bem, eles não são indivíduos, eles são todos um grande ser, movendo-se juntos. Eu vi isso tão vividamente esta noite. Então, você e eu saímos, é a história do filho pródigo. O primeiro não saiu, mas não sabia que tinha tudo o que o pai possui. O pai disse-lhe: Mas meu filho, tudo o que é meu é teu. Lucas 15 versículo 13, mas ele não sabia disso. Teve inveja do segundo, que saiu e desperdiçou seu dinheiro, e voltou e encontrou tudo em abundância, o manto, o anel, o cajado e o bezerro cevado. Ele disse: Mas este, teu irmão, estava morto e está vivo, ele estava perdido e foi encontrado. Lucas 15 versículo 32. Você nunca saiu da minha casa. Você nunca esteve perdido, você não tinha morrido. É preciso morrer para ser vivificado, o mistério da vida através da morte. Então você e eu fomos escolhidos em seu corpo no início dos tempos, antes da fundação do mundo. Então ele caiu, trazendo todos nós com ele, uma queda deliberada. E então ficamos fragmentados e iniciamos nossa individualização. E quando passamos por tudo o que tivemos que passar, então ele rompe em nós, e nós e ele somos um. Esta noite, você pensa nisso e deposita toda a sua esperança na erupção dentro de você, e espero que num futuro não distante isso aconteça em você, em todos vocês, individualmente, porque não importa o que você ouviu no passado ou não importa o que você tenha experimentado no passado, em relação ao mundo de César, ele se transforma em nada. Ele desaparece no nada. E quando as pessoas me dizem,
como alguém me ligou hoje, uma amiga minha que deixei na minha última reunião, na noite em que ela esteve lá. Ela estava sentada em um pequeno restaurante mexicano em Laguna, ela e 3 outras pessoas que estavam na reunião ontem à noite em Los Angeles. Eles comeram um prato mexicano e um copo de cerveja, e ela fumou 2 cigarros. Então, de repente, ela disse: "Ora, não é uma sensação estranha? Ah, que sensação estranha!" E ela passou por aqui e desapareceu, ou simplesmente desapareceu completamente. Mas ela está acordada. Ela estava acordada quando esteve aqui. Então ela passa da mortalidade para a imortalidade. Todos os outros que escorregarão assim, ou após uma saída dolorosa, serão devolvidos à vida tal como eram antes, num corpo igual a antes, só que jovens, inacreditavelmente, inexplicavelmente jovens, num mundo tal como este, mas não essa Marta. Ela foi para o céu, porque nasceu do alto, então ela tem transição imediata de um corpo de carne e sangue para um corpo de glória no corpo de Deus, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não tenho lágrimas para derramar por ela ou nenhuma, porque ela foi libertada do corpo. Era um corpo bonito, ou não estava com dor. Foi exatamente naquele momento que ela escorregou e desapareceu. Para todos os outros, a morte é uma bênção, para todos os que não nasceram do alto. Você sabe por quê? Obriga todos os que morrem a modificar e muitas vezes a alterar radicalmente as ideias que defenderam enquanto estiveram aqui na Terra. Eles acreditam, por causa de seus esforços externos para serem bons, que de repente alguém virá encontrá-los no túmulo. Eles se encontram de volta à vida e jovens, inexplicavelmente jovens e novos, não falta nada, ou não faltam dentes, não faltam cabelos, não faltam braços, tudo é perfeito, num mundo como este, para continuar a jornada. E então eles se perguntam: o que aquele ministro me disse? O que aquele padre me disse sobre o que se segue? Ora, ele era um mentiroso. Não, ele era um mentiroso, só porque não sabia. O cego guiando o cego. Nenhum homem pode ordenar você para fazer a obra de Deus. Ou você é enviado para fazer isso, ou simplesmente terá uma pequena religião criada pelo homem e a chamará de dada por Deus. Como lhe é dito no livro de Romanos. Como pode alguém pregar se não for enviado? Romanos 10 versículo 15. E quem o envia? O Cristo ressuscitado o envia. Então, você fica na presença dele e é enviado. E quando você fala com a autoridade da experiência. Você não está racionalizando, você não está de forma alguma especulando o que deveria ser. Mas todos estes líderes de grupos diferentes, ou grupos religiosos, estão a dizer a Deus o que ele deve fazer, sempre o que ele deve fazer, não o que Deus planeou fazer. Então eles te dizem que ele vai te fazer sofrer, e eles não vão pregar o Deus do amor. Deus é misericórdia infinita, mas o homem tem que passar pelas fornalhas da experiência ou não pelas fornalhas de fogo, como dizem, mas pela fornalha da experiência. Você conhece algo maior do que perder alguém que você ama profundamente, uma mãe perdendo um filho? Não apaga durante a noite, nem o dia, nem a semana, nem o mês, nem mesmo o ano. Isso é ardente, uma separação entre dois que se amam. Isso não está queimando? Quando você não consegue dormir, você fica todo empolgado, e isso é queimação. Isso é um incêndio. Isso é o inferno. Então, você está no inferno agora. O dia todo, a perda de um negócio, a perda de prestígio, um homem tem um negócio e tem muito orgulho dele, ele se junta aos melhores clubes e despreza todos que não conseguem entrar naquele clube. Aí vem um golpe e ele perde o negócio e não tem condições de permanecer no clube, e agora tem que implorar por crédito, e ele não tem crédito. Ele vai à mercearia de onde antes tanto se orgulhava, e o merceeiro pensa se lhe dará crédito ou não. Agora, isso não é um inferno? Então, tudo isso são infernos, as fornalhas, pelas quais o homem passa aqui mesmo na terra.
E quando ele sai deste inferno, a menos que ele tenha nascido do alto, ele continua no inferno até que aquela cruz seja completamente usada, e seja usada por Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é Eu Sou. Esse é o seu nome. E ele está usando esta cruz. Quando virar pó, ele ainda se encontrará numa cruz igual a esta que sangra se você cortar, e é sólida como isto é sólido, em um mundo tão sólido quanto este mundo é sólido, e ele continua, e se ele passa por outra etapa chamada morte, se vê restaurado à vida e continua a jornada até ressuscitar. Há uma grande diferença entre restauração e ressurreição. A ressurreição vem do alto, o nascimento do alto, e a restauração é simplesmente a passagem pelo portão chamado morte para ser restaurado em um corpo semelhante, mais jovem, inexplicavelmente novo. Então eu lhe digo, o padrão está em você. Não implore por isso, e está em você. O padrão perfeito. E Jesus Cristo não é um homem. Ele é o homem, o único homem, que salva. Ele está em você como um padrão, o homem padrão, e quando você menos esperar, ele irá explodir como uma semente, e então as flores acontecerão na forma mais dramática, sendo as flores estes atos dramáticos místicos, o nascimento, a descoberta da paternidade de Deus, o rasgar da cortina do templo, que é o seu próprio corpo, e a ascensão do seu próprio ser ao céu. Como uma serpente, e depois a pomba descendo sobre você, sufocando-o de amor e carinho, que é o símbolo do Espírito Santo, satisfeito com a obra que ele realizou. Esse é o selo de aprovação. Então tudo se desenrola dentro de você. Agora entremos no silêncio, e no silêncio, neste nível de César, conjure uma cena que implicará a realização do seu sonho, qualquer sonho. A sua potência está na sua implicação ou a cena. O que você veria se fosse verdade? Bem, evoque essa cena e tente acreditar na realidade da cena que você conjurou. E quando você abrir os olhos para o mundo de César, e ele não estiver objetivado, passe pela porta como se fosse verdade, na confiança de que se tornará verdade. Agora, vamos embora. Bom. Agora, há alguma pergunta, por favor? A pergunta é inaudível na fita. Neville responde. Não, meu querido, quando você é despertado do alto, não há dúvida alguma em sua mente. Se você viu alguém que partiu deste mundo, isso não é ressurreição. Isso é restauração. A Bíblia fala de 2 nascimentos e uma morte. Mas uma morte não significa que quando você partir deste mundo agora, isso seja morte, porque você continuará em um mundo que também morre. Não, a morte, quando Cristo morreu por nós, foi a morte da qual ele falou na Bíblia. Só há uma morte. É a morte de Deus. Então, Cristo nos levou a todos dentro do seu corpo, e Cristo se apaixonou por nós. Então, um ser morre, essa é a morte. A pequena saída daqui é como se alguém saísse do palco, e você vai descobrir que ele passa por isso, mas volta em outra cena. Isso é restauração. Mas a morte é simplesmente a única morte, e o único que realmente morreu foi o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu. Agora há várias perguntas que são inaudíveis. Neville continua respondendo. Não é uma ressurreição, mas falarei com aqueles que foram restaurados porque os amo. Eles não são ressuscitados. Encontro pessoas noite após noite que foram restauradas. Vejo meu irmão que morreu há 2 anos, meu irmão Lawrence. Ele é um jovem agora. Quando ele morreu, ele estava gravemente doente e parecia velho. Ele é apenas 1 ano mais velho do que eu, mas parecia muito mais velho, porque sentiu muitas dores durante o último 1 ano e meio ou 2 anos de sua vida. Mas Lawrence, quando o conheci, ele tinha 20 e poucos anos. Minha mãe, quando morreu aos 61 anos, estava gravemente doente, parecia muito velha quando morreu. Eu estava sentado em casa, na cidade de Nova York. Naquele momento, senti-me tão sonolento que não consegui conter o impulso de fechar os olhos, e então fechei os olhos só porque não conseguia mantê-los abertos.
Quando fiz isso, minha mãe apareceu diante de mim, aquela beleza loira, de olhos azuis, de cerca de 20 anos de idade, escovando os cabelos, sob um caramanchão de lindas flores. Ela gostava apaixonadamente de flores e tinha as mais gloriosas roseiras. Posso vê-la agora, manhã após manhã, com esses dois meninos que eram seus pequenos jardineiros, dando ordem sobre o que fazer, principalmente com as rosas. E ela enxertava suas rosas e fazia todo tipo de coisa. Ela os amava. Posso vê-la agora no jardim, com o que ela chama de sombrinha. Ela não se exporia ao sol como eu. Eu sou um demônio do sol. E ela adorava manter sua linda pele de cocô, e tinha uma linda pele clara, olhos azuis e cabelos loiros, e não queria que ficassem desfigurados com o sol tropical. Quando nós, os meninos, vocês não conseguiram nos conter, estávamos no sol, machucados, entrando queimados de sol. E, no entanto, até hoje, aos meus 60 anos, ainda sou, de certa forma, um adorador do sol. Eu amo o sol. Mas aqui estava a mãe, ela veio naquele exato momento. Ela estava tão viva e maravilhosa que sentei-me e escrevi para minha irmã Daphne e contei-lhe que mamãe havia se recuperado. Ela era tão linda e tão jovem. E Daphne me enviou um telegrama dizendo que minha mãe havia falecido. Então, quando ela me escreveu a carta, uma semana depois, para me dar os detalhes da passagem de mamãe, ela coincidiu com a hora em que a vi na cidade de Nova York, a 3.000 quilômetros de distância. Então, sei por experiência própria que nada morre. A mãe não ressuscitou, ou ela foi restaurada. E eles viram Maria lá também, posso lhe dizer, e eles trabalham lá também, e trabalham como escravos lá também, e constroem seus pequenos castelos na areia lá, como fazem aqui. Anundam, neste momento, está restaurado como um jovem com a mesma motivação com que deixou seus 700 milhões de dólares aqui no mês passado. Ele não poderia levá-lo consigo, mas vai reconstruí-lo na mesma areia, até aquele momento em que acordar e o todo for seu, ele não precisa fazer nada. Há alguma outra pergunta? Pergunta inaudível na fita. Neville responde. Certamente, meu querido. Tenho uma família para sustentar. Tenho que atender às exigências de César, pagar impostos. Não tenho escolha a não ser pagá-los. Eles não me perguntam se deveriam criá-los. Você coloca um homem que promete antes de colocá-lo que não vai aumentar impostos. Ele não se sentou antes de colocar outros 10% em você, outros 20% em você, e ele tem 4 anos, e você não pode tirá-lo, e ele vai colocar isso. E então, estou no mundo de César. Então eu vou para um lugar, o ano passado eu entrei e comprei uma coisa e me custou muito caro, ou volto esperando a mesma coisa e descubro que não me consultam, ou é muito mais. Não registre quanto você pagou por farinha, açúcar e pão há 10 anos, ou você enlouquecerá. Você entra agora e compra os mesmos itens, e de repente, não os tem. Então, estou no mesmo mundo. Enquanto eu estiver usando esta vestimenta, serei um escravo e devo estar com todos os escravos. Quando tiro esta vestimenta pela última vez, que será nesta encarnação, sou imediatamente vestido com meu corpo de glória no corpo do Senhor Jesus Cristo, e sou um com Ele, sem perda de identidade. Mas até lá, o homem terá que passar pelas fornalhas e brincar no mundo de César, e César não está morto. Eles o chamam hoje em nossa terra, Johnson. Na Rússia chamam-no, ou não sei o nome dele, lá até mesmo pronunciá-lo quebra minha língua, de qualquer que seja o nome russo. Então, todos esses sujeitos são os Césares do mundo. Todo chefe de governo é um César. Nas Escrituras. Dai a César o que é de César. Lucas 20 versículo 25. E então, eu também sinto dor. Se eu beber demais, quem sabe? Posso estar com dor de cabeça. Não estou entregue porque nasci do alto para poder violar as pequenas coisas de César. Se eu comer demais porque gosto, ou bem, pagarei o preço. Eu não estou isento. Este corpo é algo que estou vestindo e, enquanto uso, ou cuido dele ou abuso dele. Se eu abusar, então vai dar certo.
E essa é a lei sob a qual vivemos. Outra pergunta inaudível na fita. Neville responde. Meu querido, todos irão ao Pai através do homem perfeito, conhecido como o Senhor Jesus Cristo. É um homem padrão. Não olhe para Jesus como um homem, mas como homem modelo, e esse padrão será seguido ou ele nunca encontrará o Pai, pois o único filho do Pai é Davi, e não é Buda, e não é Krishna, e ele não é nenhum outro nome no mundo. Esse filho é Davi. Ou ele passa por esse canal ou não encontra o Pai, pois Davi não pode chamar ninguém além de Deus, Pai. E ele não vai chamar Buda de Pai, Krishna de Pai ou qualquer outro. Ele chamará aquele cujo nome é Eu Sou. E assim, você passará por um único padrão. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. João 14 versículo 6. É o caminho verdadeiro, o caminho vivo e o único caminho. E essas coisas irão surgir dentro de você. Então eles vêm, dando-me todos os tipos de maneiras de ir a Deus. Alguns tentam me vender a ideia de dietas para ir a Deus. Pare de comer carne, tudo bem, então você se purificará e irá para Deus. Pare de fazer isso ou não use mais vermelho porque é uma cor ruim. Isso discorda do Espírito, dirão. Uma senhora só usava uma determinada cor porque lhe convinha, alguém lhe disse. Então ela tornou isso uma lei, como uma revelação divina. Você não poderia usar vermelho, você não podia comer cebola. Bem, você consegue imaginar cozinhar sem cebola? Imagine ter que comer sem um pedaço de alho ou sem cebola. Bem, agora ela não pode usar vermelho e Deus espalhou vermelho por todo o céu. Veja um pôr do sol, que foto linda! Um pôr do sol ou aquela massa vermelha. Entre em qualquer jardim e veja o vermelho. E Deus faz com todas as cores o que o artista não pode fazer, ele mistura todas as cores em uma flor, e fica linda. Bem, não podemos colocar vermelho nisso, e fulano de tal com aquilo, então eles têm todos esses pequenos ismos. No entanto, a Bíblia avisa você contra isso. Quando Pedro disse: Não posso comer coisa impura, ele entrou em transe e uma ovelha desceu trazendo todo tipo de comida, e o Senhor lhe disse em uma visão: O que eu purifiquei, eu purifiquei. Mate e coma. Atos 10 versículo 15 e Atos 11 versículo 9. Então, eles não podem comer isso, não podem comer aquilo. Se isso não concorda com você, tudo bem, mas não diga que não é espiritual. Ele fez tudo para o alimento do homem. Alguém disse: Por que você toma uma bebida? Você é um homem, e deveria ser um homem nascido de cima e você toma uma bebida. Eu disse: Porque eu gosto disso. Mas, disse ele, isso não é espiritual. Eu disse: Quem pode me dizer o que é espiritual? Não foi Deus que fez isso? Quem diabos fez álcool? Ele não o fez no grão e depois deu ao homem a inteligência para extraí-lo? Ele não fez isso na uva e depois deu ao homem a inteligência para retirá-lo? E você me diz para não exercitar o paladar que ele me deu? Oh, eu posso me permitir, posso exagerar em qualquer coisa neste mundo. Não há nada que alguém coma que seja bom para ele, que ele não possa ir ao extremo e torná-lo prejudicial para ele. Suponho que quase tudo é bom por si só, mas não excessivamente, e veja se é. Então isso vale para tudo neste mundo. Aprenda a discriminar. Devo tornar-me discriminador em todos os meus pensamentos neste mundo, mas não me diga que existem tabus nas coisas que Deus fez. Ele fez tudo para o homem e fez o homem para sua própria satisfação. Bem, o tempo acabou. Agora, vamos entrar no silêncio.